Olha só, a gente vai falar agora de Mapinguari, Boto, a Cobra Grande, são apenas algumas das lendas do nosso folclore. E para preservar essas histórias, um escritor e desenhista acreano criou uma série de livros infantis. Uma criatura alta com um corpo coberto de pelos e apenas um olho grande no centro da cabeça. Na barriga, uma boca enorme, dentes afiados e garras grandes nas mãos. Você certamente sabe que estamos falando do lendário Mapinguari, né? Agora presta atenção nessa outra descrição. Um jovem indígena apaixonado pela esposa do cacique e que, como castigo, foi transformado em um pássaro que canta poucas vezes por ano uma melodia perfeita. Escuta só. Esse é o Uirapuru. E o que esses dois seres têm em comum? Além de serem parte do folclore da Amazônia, suas histórias foram transformadas em livros infantis. Autodidata, o Enilson é um desenhista apaixonado pela cultura da floresta. E os livros são uma forma, segundo ele, de demonstrar o amor pela arte e fazer uma reverência às suas raízes de caboclo da Amazônia. Esses povos originários, eles têm uma cultura muito diversificada, né? E aí esses relatos orais, né, que foram repassados de geração para geração, como Curupira, né, a lenda do Boto e outros, acabaram sendo relatados também pelos meus pais, pelos meus tios. E aí, com o contato que eu tive com o Hélio Melo, um grande artista plástico acreano, que também contava muito essas lendas, né, eu tive essa ideia de escrever uma literatura infantil, né, de lendas da nossa Amazônia específico para as crianças. Ele tem 6 livros com essa temática já publicados. O primeiro foi sobre o Mapinguari e o mais recente sobre o Irapuru. Nas suas histórias, Enilson também faz questão de destacar uma importante causa: o respeito ao meio ambiente. Anos e anos a gente vive relatando dessa coisa da riqueza da Amazônia, da biodiversidade, né? Mas a gente também pouco divulga esses contos orais das tribos indígenas, né? Que são lendas que foram repassadas de geração para geração e que dentro dessas lendas elas também tinham um cunho ecológico, né? De preservar os rios, né? Os mananciais de água, os nossos igarapés, preservar os nossos inúmeros recursos hídricos e preservar também a floresta. Né? E aí, quando a gente tem essa riqueza próximo mais da gente, né? O Ferreira Goulart, por exemplo, ele diz o seguinte, que o artista ele molda uma realidade segundo a sua visão de mundo. Né? Então, a nossa visão de mundo aqui é esses contos orais, é a riqueza que nós temos no rio, as margens do nosso rio, é a riqueza que nós temos na floresta, e isso acabou influenciando na minha literatura, mas uma literatura também para criança. Olha, e não bastasse a criação dessas histórias que contam um pouquinho do rico folclore amazônico, o Enilson também criou animações derivados desses livros, né, Enilson? É isso? Isso. A maioria dos meus livros, eles também foram adaptados para desenho animado, né? O primeiro livro que foi feita essa adaptação foi o Mapinguari, a Lenda, lançado há 15 anos atrás, né, através de um projeto de lei de incentivo estadual de cultura. Isso é uma outra linguagem, né? E é uma linguagem que a criança vai ver aquelas personagens do livro falando, né, se mexendo, tendo sensações e emoções, né? Porque a animação é algo também extremamente maravilhoso, né? Novas histórias com novos personagens já estão a caminho. Eu já tenho um projeto, uma história que eu criei sobre os super-heróis amazônicos, né? Que é o Mapinguari, o Curupira, eles todos juntos lutando para preservar a Amazônia. E tem uma segunda história, né, que inclusive foi aprovado agora, que eu vou relatar a história de um cachorro chamado Chorrim. São as lembranças da infância, não é? E às vezes a gente não sabe se esse cachorro era um cachorro ou se ele era um anjo, né? O certo é que esse cachorro era um cachorro assim muito especial. E são esses dois, né? São desses super-heróis amazônicos e inclusive o título do livro é, como o meu sobrenome é Amorim, né? Nós somos da família Amorim, então
Chorrinho, o Cachorro dos Amorim, né? É o título do livro.